pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre a birra. Quem nunca passou por uma situação de birra ou presenciou alguma criança se esperneando porque queria algo imediatamente? Você sabe o que é birra? Birra nada mais é do que insistir obstinadamente em um comportamento ou de não mudar de ideia ou opinião. É uma teimosia. O comportamento de birra começa a aparecer lá pelos 2 anos de idade, sempre que os desejos da criança são contrariados. Aí elas gritam, choram, se jogam no chão, armam aquele berreiro e os pais ficam irritados, de cabelo em pé e se perguntando: onde foi que eu errei? Não, pais, vocês não erraram. Isso tudo acontece porque o seu filho está crescendo e percebendo-se como um ser individual e que tem vontade própria. Trata-se de uma fase transitória de autoafirmação que termina por volta dos 4, 5 anos. E como evitar situações que causam a birra? Guarde objetos de estimação ou que ofereçam riscos de acidente à criança, pois nesta fase exploratória os pequenos querem mexer em tudo. Respeite o seu ritmo biológico. Quando a criança está cansada, com sono, com fome, ela fica irritadiça e não terá condições de compreender as regras. Neste caso, o melhor a fazer é acalmá-la, alimentá-la, deixá-la que descanse e depois retomar o que for necessário. Dê atenção aos comportamentos desejáveis da criança. Muitas vezes os pais esquecem de valorizar os comportamentos adequados e só dão atenção quando ela faz algo negativo. Lembre-se que para a criança é melhor ser notada mesmo com raiva pelos pais do que passar despercebida. Elogie o seu filho, incentive-o a manter o comportamento positivo, ofereça carinho, atenção. Tenha momentos descontraídos com seu filho. Diga o quanto o ama. Isso é muito importante. E atenção, se o seu tempo for muito curto, talvez você o esteja incentivando a adotar comportamentos inadequados para chamar a atenção. Mais importante do que a quantidade do tempo é a qualidade desse tempo. O que você faz quando está na companhia do seu filho? Pergunte sobre o seu dia, mostre interesse em seus assuntos. Eles adoram. Atente-se para as emoções que observou nele, se está triste ou alegre, e diga o que você percebeu. Ouça sempre suas conversas, por mais bobas que pareçam. Assim você perceberá se ele está com algum problema e poderá ajudá-lo. Crie o hábito do diálogo. Na adolescência será fundamental para afastá-lo das más experiências. Invente brincadeiras. Pintar, recortar, contar histórias, jogos de tabuleiro. É no brincar que a criança expressa suas emoções. E o que fazer durante a cena de birra? Procure manter a calma e avalie o pedido que gerou a cena. Mostre à criança que você entende o seu acesso de raiva e ajude-a a dar nome ao seu sentimento. Estou com medo, estou com ciúmes, com raiva. E leve-a a pensar no que pode ser feito e sugira alternativas possíveis no momento. Desta forma, a criança percebe que os pais se interessam pela sua opinião, mesmo que não realize sempre as suas vontades. O importante é que a criança vai assimilando que você não é manipulado por sua birra e que tem calma para entender os seus sentimentos, mas mantenha a sua posição. Isso é muito importante também. Se você perder o controle diante da criança, ela descobrirá como fazer para incomodar, até atingir o seu objetivo. E se a criança continuar com a cena depois das opções que foram oferecidas, você deve se controlar e explicar a ela que não poderá atendê-la estando desta forma, e que só irão conversar quando ela parar com a birra. Seja firme. Explique à criança os motivos pelos quais você disse não a ela. E não prolongue o seu sentimento de raiva pelo seu filho como forma de castigo. Depois de resolvida a situação, haja normalmente. Caso contrário, você estará ensinando-o a manter a raiva mesmo após a resolução do problema. E quando você errar, a criança poderá agir da mesma forma, ignorando a sua aproximação. Essa atitude poderá magoar profundamente em um período complicado como o da adolescência. E o ressentimento nada corrige os comportamentos de quem errou. Não ridicularize e nem diminua a criança durante o acesso de raiva.
Ridicularizar o filho não vai amenizar a situação. Isso é muito negativo, tanto para a imagem dos pais diante da criança, quanto para a sua autoimagem. Os pais são exemplo de comportamento para a criança, e ela repetirá as atitudes negativas, provocá-los em suas tensões, o que poderá gerar um desconforto muito grande entre as partes. A criança irá repetir este comportamento em outras situações semelhantes. Ao invés de ser compreensiva e colaborativa diante das dificuldades dos pais de conterem a raiva, ela se tornará agressiva e irônica, da mesma maneira que eles agiram diante do seu acesso de raiva. Todos nós temos uma autoimagem e nossos comportamentos são regulados por ela. Se a criança ouve os pais referindo-se a ela de forma a diminuí-la ou ridicularizá-la, como por exemplo, você parece um bebê, não gosto mais de você, coisas desse tipo, a criança acreditará nessas palavras e passará inconscientemente a reagir de acordo com elas e começará a ter atitudes desagradáveis. O ressentimento fará com que a criança não se importe com o sentimento que o seu comportamento causou aos seus pais, pois eles também não foram colaborativos ao entenderem o seu sofrimento no momento da raiva. Não ceda aos caprichos do seu filho, mantenha-se firme na sua decisão. Não se preocupe com o que os outros poderão falar ou pensar. Você é responsável pela educação do seu filho. Interferências na educação do seu filho não são bem-vindas, pois atrapalham a disciplina e enfraquecem a autoridade dos pais. Você é quem determina as regras. A educação da criança fica prejudicada quando há condutas diferentes. Não tenha medo de perder o amor do seu filho. Mais tarde, ele irá compreender a sua atitude. Dê sempre uma explicação à criança. É importante considerar o que ela está sentindo, mas também é importante mostrar a ela o porquê aquilo não pôde ser realizado naquele momento ou daquela forma. Não recue. Ceder às vontades da criança mostrará que os ataques de fúria dela têm um grande poder de persuasão, e assim ela usará dessa tática para conseguir o que quiser, em qualquer situação, e não desenvolverá tolerância à frustração. Os pais precisam estar alinhados quanto às regras de educação dos filhos. Um não deve tirar a autoridade do outro, nunca. Imponha limites. As crianças precisam de limites. Devem aprender a ouvir e respeitar o não. Procure sempre que possível oferecer alternativas para a situação. Nunca prometa à criança aquilo que você não poderá cumprir. Isso só servirá para que ela perca confiança em você. Ter paciência e amor para com os pequenos é a chave para lidar com a birra e passar por esta fase de uma forma mais tranquila. Eu quero deixar aqui uma dica de leitura, o livro Guia Prático dos Pais, da psicóloga Suzy Camacho. O livro traz muitas dicas de como lidar com os pequenos. Bem, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!